E a Polícia Civil de diversos estados está investigando influenciadores digitais que promovem rifas de carros, casas e artigos de luxo. Essa semana, um casal de influenciadores do Paraná foi preso suspeito de aplicar golpes em rifas online. Isso porque fazer sorteio para ganhar dinheiro é considerado jogo de azar, por se tratar de um jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente da sorte. O Marcos Pena está ao vivo com um advogado para explicar melhor para a gente. Marcos, boa tarde para você. Em quais casos e quais tipos de rifa ou sorteios online é permitido? Tem algumas regras no Ministério da Fazenda, né? Oi, Maria, para você agora, né? Para a Érica de novo. Na verdade, esses jogos, como você disse, que dependem da sorte, são considerados ilegais, né? Mas geralmente esses jogos também são promovidos por pessoas que têm influência na sociedade, os chamados influenciadores digitais, exatamente para captar maior número de pessoas e, com isso, o ganho dos responsáveis ser maior, né? Eu vou continuar esse assunto com o doutor Arthur Navarro, que é advogado, está aqui do meu lado. Doutor, primeiro a gente está falando dos jogos de azar, a gente está falando de jogo do tigrinho, que é o mais famoso, mas tem a questão de rifas, de sorteios. Todos esses são considerados ilegais, doutor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Marcos, todos esses jogos de azar são considerados ilegais. Os jogos de azar são aqueles em que o sucesso do apostador dependa exclusivamente da sorte. Então, quando nós falamos das rifas, falamos também de alguns sorteios, do tigrinho ou qualquer outro jogo que o sucesso do apostador dependa da sorte. Isso em relação a especificamente as rifas, que estão muito popularizadas nas redes sociais a partir de influenciadores, hoje elas são tidas como ilegais. Existem algumas exceções, mas são bem restritas, que destinam-se a instituições filantrópicas e mesmo nesses casos exigem autorizações do Ministério da Fazenda para a sua operação e deve ser cumpridos uma série de requisitos também. Os sorteios, por outro lado, existem algumas brechas, de tal forma que não apenas instituições filantrópicas possam realizá-los, mas também empresas, desde que atendam a alguns propósitos, como, por exemplo, a promoção à propaganda, como ocorre muito aos fins de ano com grandes redes varejistas, shoppings, que de forma gratuita sorteiam carros, motos com esse intuito de promoção do estabelecimento. E tem a questão das apostas esportivas também, que está muito em alta, né? Essas apostas, elas são regulamentadas pelo Ministério da Fazenda, doutor? As apostas esportivas são uma situação distinta porque o sucesso do apostador não depende exclusivamente da sorte. A perspicácia e a experiência podem de alguma forma interferir no resultado. Essas apostas vêm sendo permitidas no Brasil desde 2018. Em 2023 houve o maior rigor da lei e agora estão sendo discutidos projetos para que regulamentem de uma forma mais clara e mais segura essas operações no Brasil. E com relação a essas rifas que são proibidas, sorteios, a gente estava falando, os influenciadores, eles causam uma certa comoção, principalmente quando são pegos pela polícia, né? E talvez essa é a função das pessoas que contratam esses influenciadores, né? Exato, são pessoas que conseguem gerar esse apelo popular, que são muito queridas e são contratadas justamente para isso, para trazer esse sentimento para o apostador de uma certa familiaridade, até dar uma impressão de segurança. E aí, quando acabam sendo presos, há sempre esse questionamento: mas ele vende só uma rifa, isso é uma contravenção, mas não é dito que muitas vezes são delitos que andam de mãos dadas com outros mais graves, como a lavagem de dinheiro, a sonegação de impostos e a própria formação de organizações criminosas. E com relação à penalidade, esses outros delitos ajudam a aumentar a penalidade dos presos? Sim, quando a gente fala de uma contravenção penal, nós dizemos de uma pena que não passa de 1 ano, então não teria capacidade para gerar, por exemplo, o encarceramento, a prisão da pessoa. Agora, quando juntam-se as penas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação, quando há esse concurso, a existência simultânea de todos esses crimes, aí podem chegar a penas que ultrapassam, inclusive, os 10 anos. Certinho. Muito obrigado, tá, pelas informações. E lembrando mais uma vez para as pessoas, né? Esses jogos realmente são proibidos. As pessoas muitas vezes perdem muita coisa apostando, fazendo essas apostas e estão beneficiando o outro, né? E não se beneficiam. Então, não acreditem em tudo que vê na internet, gente, porque muita coisa ali, infelizmente, é farsa. Maria.